Olha só, vou contar agora a história do Daniel, menino de 10 anos que luta contra uma doença genética rara, conhecida como AADC. Por causa dessa doença, o Daniel não anda, não fala, não se movimenta. A alimentação é somente por sonda. Mas o Daniel, olha só, ele entende e sente tudo o que acontece ao redor dele. A grande esperança da mãe do Daniel é uma cirurgia, mas essa operação custa R$500 mil e ela só é feita em apenas 2 países, nos Estados Unidos e na Polônia. Com essa cirurgia, o Daniel pode ter mais qualidade de vida e, quem sabe, até andar e falar. Vamos ver. A mãe do Daniel só tem um desejo. Imagina, assim, eu estar lá na cozinha, por exemplo, e ouvir uma: mãe, tô com sede. Sabe, essas coisas de mãe, assim, ficar ouvindo a criança te chamar e até te irritar. Mãe, 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 que é uma palavrinha tão importante que eu vou ouvir. Um desejo simples de uma mãe que apenas quer ver o filho fazer coisas que para a maioria das crianças são comuns no dia a dia. Principalmente comer, principalmente, porque assim, eu penso que você conseguir falar, conseguir se alimentar, isso é tão básico, tão necessário. Aos 10 anos de idade, ele não anda, não fala, não se movimenta. A alimentação é apenas por sonda, mas Daniel entende e sente tudo o que acontece ao seu redor. É assim, como ele entende tudo, às vezes a gente vai, agora não, né? Mas fora da pandemia, levava ele em parquinho, nas pracinhas, você percebe o olhar. Que aí, por fim, ele acaba se irritando, assim, de olhar para as outras crianças, você vê que está correndo, está andando. Uma esperança de que ele consiga o que todo mundo consegue. E isso não é possível, por enquanto, porque Daniel tem uma doença genética rara, conhecida como AADC. A AADC é uma enzima que é muito importante para o desenvolvimento cerebral. Ela é uma enzima que produz a dopamina e a serotonina cerebrais. É a dopamina que nos faz nos movimentarmos, caminharmos, pularmos, falarmos, né? A doença não é degenerativa. O caso do Daniel foi o primeiro no Brasil. Os pais enfrentaram um longo caminho até o diagnóstico e precisaram ser persistentes. Porque eu imagino que, assim como para nós foi praticamente impossível, foi um achado o diagnóstico, devem ter muitos outros pacientes sem diagnóstico. Mas quando você chega com um paciente assim raro no consultório, até de um neuro por falta de informação, é classificado como paralisia cerebral e pronto. Não tem o que fazer. A única esperança para que o Daniel possa andar, falar, se alimentar e até respirar de forma natural é uma cirurgia que não é feita aqui no Brasil, apenas nos Estados Unidos e na Polônia. Um procedimento muito caro e que a família não tem condições de pagar. Apenas esse procedimento pode mudar a história desse garoto de apenas 10 anos. Seria em torno de R$500 mil a cirurgia, considerando o preço de custo, passagem, porque não é só você chegar e operar. A gente vai ter que ir algumas vezes fazer os testes, fazer os exames, e a reabilitação no pós também tem que acompanhar, né? Na cirurgia, os médicos colocam um vírus no cérebro do paciente. Então, eles fazem a introdução do vírus modificado geneticamente. Por que usar um adenovírus? Porque o adenovírus ele consegue se fundir ao DNA da célula humana. E aí, na hora que ele se funde, ele leva a sequência correta do DNA para aquele gene e aí ele corrige a mutação daquele gene no genoma das células. Existem apenas 10 casos de AADC no Brasil e pouco mais de 100 no mundo. Pacientes que foram submetidos a esse procedimento apresentaram melhoras impressionantes. Até se alimentar com as mãos, começaram a falar as primeiras palavras, começaram a andar pela primeira vez a casos, né, como no Japão, em que pacientes que já estavam há 15 anos acamados com a doença, depois de 2 anos de terapia gênica, já estavam andando pela primeira vez. É o que a Gislene mais quer na vida. E para conseguir realizar esse sonho, uma vaquinha online foi feita. Agora, o Daniel e a família contam com a solidariedade de todos. Como é um valor para nós tão alto, tão fora da realidade, a intenção é realmente contar com a solidariedade, contar com ajuda, contar com apoio para eu poder dar o mínimo para ele, assim. O mínimo que muitos de nós temos e às vezes não valorizamos. Que é conseguir se alimentar, que
que é conseguir expressar, falar onde dói, o que ele está sentindo, conseguir os movimentos, o que a gente tem de graça e às vezes, muitas vezes não dá valor, né? Não valoriza o respirar, e eu preciso de ajuda para conseguir devolver, né? Para ele experimentar essas experiências que em 10 anos ele ainda não conseguiu. Vamos lá, quem puder ajudar o Daniel é só entrar no site, tá aí o endereço aparecendo na sua tela. Tira uma foto da tela, você já fica com o registro aí, né? Porque aí fica mais fácil, vaquinha.com.br/ajude-o-pinguinho, para ficar mais fácil para você poder ajudar o garoto que precisa de fazer esta cirurgia.